Eu tenho aprendido bastante com o modelo da igreja do primeiro século de nossa era cristã. Fico lendo principalmente as cartas do apóstolo Paulo e aprendendo dentro do Novo Testamento o modo de vida digno em que os primeiros discípulos de Cristo, servos do reino de Cristo, viviam e que deve o modelo deles servir para nós nestes últimos dias, porque somos a igreja do último tempo, do último momento que antecede a volta do Senhor Jesus. E como os nossos irmãos da igreja do primeiro século, eles viviam na expectativa da volta de Jesus, não é diferente para conosco. Quero ler um texto para nossa reflexão. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 6 ao 10, onde está escrito: E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor Jesus, recebendo a palavra em muita tribulação, mas com alegria no Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós, qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Grande exemplo que os tessalonicenses deram no seu período ali, nos começos da igreja do Senhor Jesus em Tessalônica. O apóstolo dos gentios estava admirado a forma como a igreja do Senhor Jesus se comportava no interesse das coisas do reino de Deus, fazendo de forma voluntária, mas com muito amor, a obra de Cristo Jesus para o engrandecimento do reino de Deus. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor Jesus, recebendo a palavra em muita tribulação, mas com alegria do Espírito Santo. Veja bem, eles, os tessalonicenses, seguiam o exemplo de Paulo, o exemplo dos seus cooperadores, auxiliares, e o exemplo das demais igrejas, guardando e vivendo de maneira intensa a palavra de Deus, enfrentando as tribulações com alegria do Espírito Santo de Deus, de maneira que fostes exemplo não somente para os fiéis da Macedônia e Acaia, mas para todos
Os irmãos e as irmãs tinham um zelo muito grande pelas coisas de Deus, aprenderam rapidamente a palavra do Senhor e serviam de exemplo para outras comunidades cristãs. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, além de receberem o ensino das doutrinas cristãs. Os irmãos espalhavam. Lá tinha o amor em cumprir o imperativo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sempre com aquela preocupação com a salvação de vidas para o reino do Senhor Jesus. Os irmãos cumpriam a sua missão e foram divulgando o Evangelho, assim como aprenderam do apóstolo Paulo e dos seus cooperadores. Tinha essa vontade imensa de alcançarem mais e mais vidas para o reino de Deus. Como é importante que nós possamos também nesses últimos dias, haja vista que estamos nos últimos dias, esse mesmo desejo de anunciar, de pregar as boas novas do reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que está voltando, o Senhor Jesus, daqui a pouco, um pouquinho de tempo, diz a Bíblia, e aquele que há de vir virá e não tardará. Desde novo convertido, que o Senhor, nosso Deus, colocou no meu coração sempre está transmitindo o Evangelho da graça divina, porque eu sei o valor que tem o Evangelho em transformar o mais vil pecador em um cidadão de bem, em um cidadão celestial. O Evangelho tem o poder de produzir a regeneração espiritual, e o Espírito Santo também produzir o novo nascimento na vida daqueles que recebem a mensagem do Evangelho. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertedes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Era um povo, antes de se converter, idólatra, que adoravam, veneravam aos ídolos, às imagens de escultura, mas ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o Evangelho através de Paulo e seus cooperadores, se converteram, deixaram os ídolos, as imagens de escultura, as falsas divindades, se converteram para o Deus único e verdadeiro, Deus vivo. Finalmente, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Esse é o principal objetivo da divulgação do Evangelho, da pregação da palavra de Deus, é preparar um povo de Deus, um povo zeloso, um povo especial, para aguardar a volta eminente de Cristo Jesus, para buscar o seu povo, os seus escolhidos, a sua igreja amada, Ele, o Senhor Jesus, que nos livra da ira futura. Por gentileza, compartilhe esta mensagem. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.